oficialmente, e é nóis. Bom dia, então, estamos começando o nosso nono encontro, né? Nosso nono encontro do clube, com o livro Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane, que foi uma coisa, assim, eu achei, né? Um evento, assim, um acontecimento, assim, a escrita dela, a força das imagens, das palavras, dos parágrafos, assim, algo muito, muito poderoso, assim. Hoje, inclusive, eu nem consegui, né? Mas, assim, só para comentar aqui, conversa de bar, que hoje o África em Livros, que é aquele outro clube que lê os livros africanos conduzidos pelo professor da PUC, eles vão debater hoje também o livro da Paulina, né? Teve essa coincidência, a gente está com a mesma autora no mesmo dia, os dois clubes. E eles lá vão debater Niket, né? A história da poligamia da Paulina. E se eu tivesse, né, uma ampulheta do tempo, eu queria muito ter conseguido ler o Niket, porque, né, eu gostei muito dessa autora, gostei muito do Alegre Canto da Perdiz, assim. O Marcos, que até nos adiantou que o caminho da casa, né, também, que é o próximo, já atravessou ele de outras maneiras aí já, e eu tô, gente, só livro paulado esse final, só livro bom tá rolando, assim, então acho que a gente tá numa área massa, assim. E eu vi também entrevistas da autora, né? Até coloquei lá a playlist do YouTube. Você conseguiu ver, Ceci? Você assistiu as entrevistas? Sim, eu tinha visto muitos. Quando eu perguntei para você, já eu estava querendo entrar no Discord para conversar com o pessoal, porque ver coisas eu tinha visto um monte. Só que eu não achei muita coisa, foi sobre Moçambique, sabe? Por isso também que eu queria entrar no Discord. O Moçambique está bem pobrinho, é a minha informação. Não, então, o Discord também é bem paradinho, né? Infelizmente não é tão agitado quanto eu gostaria. Mas no Moçambique, isso é estranho, assim. Eu não sei se você estava procurando alguma coisa específica, mas Moçambique, assim como a Paulina, foi um país que eu encontrei muito vídeo, assim, colocando no YouTube, muito... Tem um canal, canais acadêmicos das universidades, que são praticamente focados em estudos sobre Moçambique. Isso. O máximo que eu encontrava era, como é que se diz, blogueiros voltados para o Brasil. Entendi. YouTubers voltados para o Brasil. Garotos novos lá, contando coisas de Moçambique para os brasileiros verem, sabe? Tá. Aquelas informações assim pesadas não tinha, mas fiz tanta entrevista, vi tanta entrevista da Paulina, que realmente estou assim explodindo de informação sobre ela e sobre os livros dela. Quando você falou Niket, aí é como se eu tivesse lido, porque eu vi tantos resumos, tantos comentários, que já sei te contar de cima para baixo o livro. Ai, que bom, que bom. Quando for assim, Cécio, o que você pode fazer coloca no YouTube Clube do Livro Fala Preta, que aí você vai cair no canal do clube, e normalmente eu faço a playlist, entendeu? Então, playlist de vídeos do país, playlist de vídeos da autora. Então, lá teria playlist. Claro que nessa playlist está misturado esse povo aí que veio de Moçambique falando de Moçambique, mas também vai ter todos esses vídeos mais acadêmicos, de seminário, de estudo, de congresso, de não sei o quê. Tem umas reportagens também da TV Brasil e tal. Fica um pouco, quer dizer, tipo, quando terminar a reunião hoje, se eu for lá, eu encontro ainda? Encontra. Tá, eu boto o Clube do Livro no YouTube e vou encontrar, né? Clube do Livro Fala Preta, Isso, eu sei. A página inicial, assim. Tá, ok. Beleza. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, então, entrar nessa obra cabulosa, assim. Eu acho que é mais um livro que me toca num lugar muito parecido com Alegrias da Maternidade, da Bucha Mecheta, assim, que me tocou, porque tem um lugar, para mim, que soou desse lugar das gerações, dessas mães, dessas mulheres, dessas maternidades, assim, que me veio muito parecido, assim. E eu sinto, um pedaço que eu realmente senti foi a questão do parto, né? Tem lá uma página que é toda sobre o parto, a força do parto, que, nossa, me pegou muito esse pedaço, assim. Eu vou abrir aqui já meu Kindle, enquanto vocês vão... muita coisa, cara. A assimilação também era um conceito que eu não tinha tanta propriedade, assim, tipo, usar essa palavra para falar sobre o que eles atravessaram, o que eles passaram. E aí eu também pesquisei, né, sobre isso. E é muito violento esse processo de... fica muito claro na escrita da Paulina uma coisa que eu acho que não era tão clara para mim, que era esse processo de raça,
de mistura de raça. Por isso que eu acho que a maternidade pegou tanto para mim, porque é essa dimensão da mãe dando à luz e parindo novas raças, e parindo essa mistura, e tendo na mesma casa uma briga, uma disputa e guerras nessa simulação do que é o ambiente dentro de casa, assim. Isso foi muito forte, esse colorismo, né? A diferença das cores das pessoas ali dentro, e quem tinha direito de quê e quem não tinha, e a maneira como a mãe se relacionava com cada um, e a dor. Ai, bom. Achei um livro do caralho, velho. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu grifei tanto que eu nem vai ser difícil de achar. Porque tá o livro todo marcado. Marcos, querendo falar uma coisa, Marcos? Não, pode deixar aí. Eu gostei bastante do livro, achei bem interessante e aquilo que ela, assim, eu peguei e no começo eu comecei a gente fica meio com raiva, né? Pela questão da prostituição, assim, parecia que é uma coisa até injusta ali, os pais ali oferecendo a filho. Mas depois eu comecei a pensar de outra maneira, assim, e praticamente ali parecia que era algo que para fugir daquela miséria, daquela, sei lá, cara, daí eu comecei a não ficar mais com raiva, daí comecei mais ou menos a entender um pouco as questões que elas usavam ali. Mas eu achei um livrão, nossa, bem da hora. Eu até fiz algumas anotações aqui, na hora que a Jéssica começar a falar e depois se tiver um espaço eu vou colocar as partes que eu marquei que eu achei interessante. Não, então, essa coisa de... Porque, assim, para mim, inclusive o pós-fácil, né? Não sei se na edição de vocês eu achei o pós-fácil. Não tem um cara que escreveu, que fez uma análise rápida sobre o livro, e meio que ele fala disso, né? Um lugar de combate, assim, um lugar de sobrevivência, um lugar de todos esses sujeitos dentro de uma mesma família, numa disputa muito clara, né? Então, eu achei essa imagem da questão do parto, de trazer o combate entre mãe e bebê, né? Ela fala muito, tipo, a culpa é sua. Toda mãe deveria ser torturada por trazer um filho à Terra que não pediu autorização, né? Cara, essa frase, tipo... Então, assim, é muito forte essa dimensão do não pedir para estar aqui, e todo dia é uma sobrevivência, e olha o que você me expõe, né? Então, assim, aí tem essa parte aqui, né? Parto. A Olimpíada original, onde mãe e filho se batem pela posse da vida. Nesse combate, o bebê deve saltar a barreira de olhos fechados e projetar-se no mundo vencendo todos os obstáculos. Desafiar o corpo da mãe, torturá-lo, rasgá-lo, sangrá-lo, derrubá-lo ou vencê-lo, tirar-lhe a vida se for preciso. Já a mãe tem que expulsar o invasor do corpo dela, tem que vencê-lo, expulsá-lo, matá-lo se for preciso para preservar o seu sopro de vida. Todo bebê vivo é um vencedor, por isso nasce de punho cerrado, a imagem dos grandes combatentes. Guarda ali a alma da mãe como troféu, porque a partir daquele instante ela será sua escrava. Solta gritos de vitória, apanha os pulmões, exigindo da serva a primeira mamada, seu manjar de vitória. Eu acho que tudo isso, para mim, é muito o que o livro é. Essa disputa de mãe e filho, de posse, de propriedade, dessas relações de você é minha, de todos eles, né? O próprio José tinha uma coisa também, que toda vez que ele ficava mal, ele vinha, que saudades da minha mãe. Tipo, tinha isso o tempo inteiro, né? A culpa é sua, a culpa é da mãe, que saudades da minha mãe, a culpa é da mãe que me trouxe. Acho que todos os personagens tinham isso, né? Esse lugar do nascimento, assim, do nascimento e da morte ao mesmo tempo, muito forte nesse livro, eu achei, assim. Muito foda.
Esse negócio... Ia falar alguma coisa, Marcos? Eu posso falar? Não, pode falar. Então, essa coisa aí de chamando pela mãe, né? Realmente eu me lembro um escritor que eu vi uma vez comentando: o pai é muito bacana, eu sou um pai muito bacana, meus filhos me amam, eu amo meu filho, mas vou te falar uma coisa: eu nunca vi no campo de batalha um cara chamar na hora da morte, meu pai. Sempre chama minha mãe, procura minha mãe. É o lugar original da felicidade, que o cara quer voltar para ele. Então, é muito engraçado. Eu nunca vi uma mulher também na hora do parto, papai, é sempre mamãe. Não importa nem como é que é a relação dela com a mãe. Ela quer a mãe ali. Então, assim, nas horas realmente agudas, as pessoas querem voltar para aquele lugar de felicidade, aquele útero, que, inclusive, não dependia da relação futura que foi existir entre mãe e filho. Nem se aquela mãe abandonou o filho, nem nada. Importa que veio daquele útero e quer voltar para ele, que era um lugar de felicidade que foi oferecido para ele durante um tempo, na origem da sua vida, né? A origem da sua vida é ali. Então, é para essa origem que a pessoa quer voltar. Então, achei esse negócio bacana, mas, ao mesmo tempo, o Marcos mencionou o José dos Montes. José dos Montes me marcou muito também, por causa dos dilemas deles, os dilemas éticos dele, a vontade dele de violência e, ao mesmo tempo, uma doçura que ele tinha dentro dele, que ele procurava combater, às vezes, né? Então, assim, achei muito bacana. Embora o livro seja marcado na figura da Delfina, para cima e para baixo, né? A Delfina no meio, a Serafina, mãe dela, né? Com aquele pai que aparentemente nem tem nome, não sei se vocês identificaram, acho que não tem o nome do pai. Ele é maravilhoso, é mencionado como pai legal, avô legal, mas eu não me lembro o nome. Bom, mas então tem a Serafina, que é a mãe dela, e vai para baixo. Tem a Maria das Dores e a Maria Jacinta, né? Os meninos. Então, como é que se diz? Estaria sempre a história nessa linha feminina. Mas algumas figuras masculinas escaparam pelas laterais que eu gostei demais. E ela realmente deu muita ênfase, porque uma característica da autora é o não julgamento, a capacidade dela de descrever para a gente profundamente um personagem e uma situação sem julgar. Você imagina, mesmo aqueles massacres terríveis que o José dos Montes fez com seus próprios irmãos, né, como em vários momentos é colocado isso, né? Que ele era um negro caçador de negros, assassino de negros, torturador de negros, né? Num ambiente colonial. Então, assim, terrível. E aquela figura dos assimilados, né, também é outra coisa muito engraçada, assimilados e não assimilados. Então, o José dos Montes é um personagem importantíssimo para mim também, e ela realmente deixa ele ser para a gente importante. Sim. Aí depois também uma figura importante é o Moio, que é aquele guru dele, né, o mestre espiritual dele, que ele acaba vindo a assassinar, né? Uhum. E depois e também aquele assassinato é um assassinato ritual, meio que para se apropriar dos poderes do Moio, né? Uma coisa assim meio muito louca ali. Incrível. Depois também vai vir outro personagem que é um guru especial, que é o Simba, né? Sim. Também o Simba, né? Uma figura polêmica pra caramba, né? Desgraçado esse Simba, eu fiquei com raiva dele. Eu também tive a raiva dele. No fim, daquela que a gente gosta do Simba. Gosta do Simba, né? Essa Paulina, eu vou te falar, hein? Aí eu fui nessa, que a Paulina era isso de não julgar, e quando eu fui encontrando elas em entrevistas, o que eu acabo descobrindo? Que ninguém é perfeito. É uma homofóbica do caramba. Ela é homofóbica de carteirinha. E procura disfarçar nas entrevistas, faz o possível, mas dá para ver direitinho, sabe? Isso aí eu percebi. Mas, enfim, no resto, durante o livro e vários aspectos da vida dela, ela é uma pessoa que realmente tem essa capacidade de não julgar. Uhum. Um dia ela vai corrigir isso, se não for nessa encarnação, na próxima, essa parte aí da homofobia dela. Uhum. Interessante você ter falado isso, porque teve um trecho do livro, você sacou isso? Eu li 2 vezes. Falei, gente, ela tá sendo homofóbica aqui? Aí eu li de novo, aí eu fiquei tentando puxar, assim, porque realmente a construção da frase era tipo aquela, né? Deserto, não sei o que. Aí falava uma coisa ruim, uma coisa boa em comparação com coisa ruim, uma coisa. Aí chegou nessa parte, né? Deserto quer ver? Mesmo sexo. Aqui. Porque ela começa a falar.
Deserto é o contraste... Não, deserto está dentro de cada um. Nessa terra não há deserto. Deserto é o contraste entre a riqueza da Zambésia e a pobreza do povo. Deserto será a Zambésia depois da pilhagem colonial e da devastação florestal pelos predadores, que parasitarão todas as árvores, madeiras e mariscos. Em seguida, o catecismo sobre o manejo ambiental. Deserto é o teu mundo, a quem cegaram a vista e não consegues ver o teu percurso. Deserto será o mundo quando o casamento poligâmico for combatido em nome do progresso para se apoiar o casamento monogâmico de pessoas do mesmo sexo em nome da modernidade. Nossa, declaração de princípios. Aí eu li de novo, aí eu ainda fiquei em dúvida, porque eu ainda achei que ela tivesse, assim, né, aquele lugar do... que realmente não seria... ela está querendo dizer, sei lá, que na poligamia se geram vários filhos e no mesmo sexo não vai ter filho nenhum para a humanidade, né? Aí eu li de novo, tipo, cara, mas é isso mesmo, ela está dizendo que é um problema ter pessoas do mesmo sexo juntas, porque a humanidade vai acabar. Né? É um argumento clássico, né? Tipo, que a humanidade acabaria se os homossexuais ficassem juntos, né? Tipo, oi Brasil, né? Oi Brasil, aliás. Mas é isso, que é interessante você falar, porque eu não vi tantas entrevistas, na verdade, eu vi só a da oralidade e ancestralidade, do Café Filosófico, nessa passou batido, e vi um trecho da TV Brasil. Então que bom você estar confirmando, porque realmente na hora eu fiquei, que frase estranha. Mas assim, ninguém é perfeito. Ela, em geral, ela consegue descrever muito bem as coisas sem julgar, né? E sim, também ela tem uma simpatiazinha muito boa, muito engraçada pelo colonizador, apesar de ela falar e defender e tudo, ela tem uma simpatia pelo colonizador, bem clara. E também nas entrevistas vai ficando bem transparente nas entrevistas. Então, assim, só para dizer que ninguém é perfeito, né? Só isso. Vovó Cecília. Ai, meu amor lindo! Netinho lindo. Tá bom, meu amor. Cara, então... é isso. Fala aí, Marcos. Diz aí seus... Eu achei vou ler uma parte aqui que eu achei interessante, daí é sobre a questão realmente como é tratada a prostituição ali, que a pessoa, numa leitura rápida, acha que, digamos, ela está feliz e tal, mas às vezes não é assim, ó. Cada homem que me sobe é uma pá de terra que me cobre. Cada moeda que recebo é uma picada na alma. Dói. Não se pode ser boa moça num mundo de injustiça. Numa luta desigual, vale mais a pena a rendição que a resistência. O que querem que eles de mim? Que me levante ao cantar do galo para ir semear arroz? Que me entregue nas plantações de palmeira como escrava para receber o fim da canseira uma chávena de sal? Não, prefiro oferecer as doçuras do meu corpo aos marinheiros e ganhar moedas para alimentar a ilusão de cada dia. A natureza deu-me um celeiro no fundo do meu corpo, uma mina de ouro, para explorá-la com trabalho duro. Pensa que não é trabalho? Pensa que é fácil a vida que eu levo? Não é fácil suportar o gemido convulsivo de qualquer um sobre o meu corpo, expelindo, renovando-se, libertando-se. Então dá para ver assim que ela, questão da prostituição, ela não faz uma coisa, digamos, não é fácil para ela, mas pode ver que ela fala aqui sempre de ela não quer ser, digamos, passar a vida inteira como um escravo ali que vai receber, trabalhar a vida inteira e morrer. Então ela quer alguma coisa a mais para ela. Eu entendi, eu achei essa parte bem interessante. Sim. Eu acho que ela... Primeiro, eu acho interessante quando, pelo menos a minha história de vida, eu sempre fui muito pouco uma mulher de desejo sexual, porque no sentido de ser desejada sexualmente, porque, enfim, sou negra, sempre usei escola particular, sempre era uma menina preta, feia e que não era opção. E mesmo hoje em dia, sendo mais segura em relação a isso, de achar que eu não sou qualquer
coisa para se jogar fora, eu sempre fui magra, né? Então, assim, essas coisas das curvas, de uma voluptuosidade, de seios fartos, de ter consciência do poder feminino em relação ao jogo político, nunca foi uma coisa que me atravessou muito a vida. Sempre eu achei que a arma do... Eu sempre achei, assim, quanto mais eu leio, mais eu vejo a minha ingenuidade de como funciona o jogo de sobrevivência entre os seres humanos, porque eu sempre vivi numa lógica como se fosse assim, a inteligência é o que importa, né? O caráter, tipo, você ser, enfim, o intelecto, a essência. E quanto mais eu vou vivendo num mundo de gente grande, né, e lendo essas obras, eu vou vendo o quanto que a sexualidade, o corpo e o poder do sexo, do corpo, é algo assim que realmente me escapava a dimensão, sabe? Assim, e eu lembro disso para antes de começar a ler essas obras e ver o poder, por exemplo, eu acho incrível a consciência que essa mulher tem sobre o poder que ela carrega no próprio corpo. Entende? Tipo, o poder como uma arma de ascensão, de conquista. É a arma dela. Isso eu acho muito, assim, eu nunca tive isso. O corpo, para mim, pelo contrário, é um instrumento para a arma real, que é a inteligência. Né? Então, tipo assim, essas pessoas que vivem com o corpo sendo a própria arma é outra maneira de existir, né? Assim, claro que minha mente está dentro do meu corpo, porque é corpo e mente, né? Mas, tipo assim, você está entendendo? Então, eu lembro, por exemplo, para antes de ler os livros, assim, que foi recentemente também, uma amiga minha, do tipo, conscientemente, indo para uma reunião de negócios, que quer que seja, e colocando decote para jogo, sabe? Do tipo assim, sabendo conscientemente que se ela estava indo sentar na mesa com a ela precisava convencê-los de alguma coisa, ela sabia que o corpo dela seria um lugar de escuta, sabe? Talvez não escutasse direito o que ela estava dizendo, mas assim, no sentido assim de eu preciso estar bonita, eu preciso estar bem maquiada, eu preciso estar de um jeito que vão dizer sim. De alguma forma, eu vou como se ela estivesse indo usando uma outra estratégia, uma outra armadilha para receber o sim. E quando eu vi ela conscientemente fazendo isso, foi tipo assim, caralho, velho. Tipo assim, como é isso, sabe? Assim, como essa coisa... Jéssica, vamos prestar atenção no que a gente vai dizer e a gente tem que usar o que a gente precisa usar para sair de lá vitoriosa, sabe? Assim. E eu, tipo, bom, então vai lá, porque eu não tenho nem essa arma aí, vai lá, se joga. Então, assim, é muito interessante para mim ver essa mulher, essa personagem, com tanta clareza e postura de, tipo, meu corpo como aceição, como arma, como não sei o quê, né? E que, ao mesmo tempo, é isso. Quando você vê... Eu acho que também é um lugar de olhar para Delfina, mexe com um lugar de julgamento muito grande, meu. Exatamente por isso tudo que eu acabei de falar, que é essa mulher que vive pelo corpo, né? Que vive pela beleza, assim, no sentido assim, de que tem como arma a sedução, o corpo, o sexo e a beleza, né? Então tem uma parte de mim que é muito interessante ver do ponto de vista dela. Primeiro que já está claro para mim, assim, claro, eu acho que como é que fala? Porque até eu falo, é o crime perfeito, né? Assim como o colonizado, ele é criado, e a Paulina deixa isso muito claro, para ser invadido e colonizado mentalmente, a ponto dele mesmo, como é que ela fala, né? Você tatua uma crença que você é inferior, que você não presta, que você tem que limpar a raça, melhorar, casar com branco, né? É um crime muito perfeito, porque exatamente você chega, você coloniza, você tatua na pessoa as crenças que vão destruí-la, né? E eu acho que com as mulheres também isso acontece muito, porque nós mulheres ficamos contra outras mulheres quando a gente tatua crenças de que elas são vagabundas, que elas são inferiores, que elas são menores, que é o discurso que o patriarcado, que os homens colocam na gente para que a gente o quê? Fique disputando entre nós pela preciosidade da existência deles, né? Tipo assim, enquanto grupo, enquanto classe, a gente podia estar muito mais unido e sendo sensível e empática à vida de cada uma e não se destruindo aí para entrando nessa competição aí, né?
Então, esses livros também mexem comigo nesse lugar, né? De ver as diferenças dessas mulheres e de como que elas... E o Pomar das Almas Perdidas, né? Trouxe isso também com muito mais clareza, assim, que tinha a guerreira, né? A racional e a puta, enfim. Ô, Jéssica, deixa eu ver se eu acho outra parte que eu achei interessante também, e adentrando o que você estava falando ali. Que uma coisa que a gente fala, assim, por brincadeira, mas você começa a ler, começa a pensar. Quer ver, ó? Repete inconscientemente o que ouvia da boca de tantas mães negras e dos brancos. Casar com um preto, confirmando que o sexo é uma arma de combate em tempo de guerra. Casar com um preto. Então, assim, nesses parágrafos aqui, eu me vi muito sobre a questão de até uma brincadeira que a nossa família, amigos, fazia, assim, por exemplo, um cara, por exemplo, meu irmão é casado com a minha, casado com a esposa dele, e a esposa dele é a família inteirinha de Curitiba, a família inteirinha de gente branca, bem clara mesmo, eles são descendentes de polonês e tal. E daí, assim, a gente, inconscientemente, a gente brincava, assim, pô, mas você vai lá sujar a família do cara, a família dele, mais ou menos, tipo aquela brincadeira, assim, sabe? Ao invés de a gente brincar, assim, vai colocar um pouco de cor ali, mas a gente inconscientemente ficava brincando, digamos, pô, vai lá sujar a família do cara, vai não sei o quê. E daí, e nisso, ela realmente coloca ali, cara, no livro, essa questão aí, digamos, do pessoal, como que o negro, digamos, ia casar com a pessoa, os colonizadores ali, digamos, quase fazer o que a gente falou, né? Ele, digamos, seria a parte ruim da história, né? E achei bem interessante, porque aí me trouxe lembrança daí daquelas brincadeiras sem graça e que a gente fazia quase sem pensar, e vai transmitindo ao longo do tempo uma coisa negativa que daí eu penso, na minha opinião, que devia ser cortada. Então, muitas vezes, hoje em dia, que se acontece alguma coisa, eu já falo de outra forma, tal, falo de colorir e tal, para poder já não perpetuar essa ideia, digamos, que fica uma ideia meio chata até para a gente mesmo. Sim, a gente tem uma série de brincadeiras na nossa cultura que são só racismo puro. Assim, meu pai mesmo, meu pai tem uma amiga minha que usa, porque essa coisa do Black Power, ele é muito recente, né? Eu, inclusive, esses dias, que eu tô deixando meu cabelo crescer um pouquinho, eu sempre, desde 2011, né? Tem 10 anos que eu raspo ele na zero. Aí eu tô deixando ele crescer esse ano um pouquinho mais. Aí eu passei ali no espelho essa semana, olhei pro espelho e pensei assim, pensei, caraca, velho, que louco. Como seria inimaginável eu estar assim há 10 anos. Assim, tipo, completamente inimaginável. Isso que não era uma opção, né? Tipo assim, o cabelo tá... Primeiro que sim, eu não teria raspado, começa por aí, né? Lá na minha adolescência. E estaria de chapinha, estaria de escovinha, estaria escondido, estaria amarrado, estaria num copo, estaria com qualquer coisa. Que isso aqui, quando eu olhei, né, esse voluminho aqui, a digital do Cascão, né? Que falam que o cabelo do Cascão é uma digital, né? Inclusive. A digitalzinha do Cascão, como que isso aqui seria... Como que eu tô indo na padaria hoje, qualquer coisa, isso, vai de boa, assim, internamente falando, né? E essa coisa do Black, então, que ela é recente, então, amigas assumindo Black, meu pai é preto, meu pai é o preto da família, né? E meu pai, minha amiga chegou lá em casa recentemente, aí ele brinca, tipo, ele tá lá fazendo negócio, aí a gente chegou, oi, tia, ele, ai, que susto! Que susto, Juliana! Tipo assim, tipo, de propósito mesmo, tipo assim, que susto, né? Ai, meu Deus, meu coração, hein? Nossa, ainda virou na época e falou assim, não assusta meu neto, não. Você não vai assustar meu neto, não. E aí, isso, essa brincadeirinha, né? Que são as perpetuações racistas. Né? E aí também a galera se morde, porque não pode nem mais brincar, o mundo tá chato, né? Só que é isso, né? O mundo tá chato para quem sempre brincou e ofendeu em cima das pessoas que estavam sendo aí feridas, né? Em cima disso.
Uhum. Mas é isso. Inclusive, essa coisa que eu também lembrei agora, que eu gosto muito da palavra, né? E tal, assim. Então, eu gostei muito da página que ela trazia as mudanças dos nomes dos escravos, independente de para qual lugar do mundo que eles foram, né? Achei isso muito legal. Aham, achei interessante Tipo, também. né? Aham. Tipo, aí, assim, vieram os árabes e os negros converteram-se. Aí começaram a chamar-se Sofia, Zainab, Zulfa, Ahmad, Musa. Continuaram Uhum. escravos. Vieram os marinheiros, aí se converteram. Começaram a chamar José, Francisco, Antônio, Moisés. Todas as mulheres chamaram-se Marias e continuavam escravos. Né? Aí os negros foram vendidos para os Estados Unidos. Charles, Mary, George, Christian, Joseph, Charlotte, John. Cara, eu achei isso muito maravilhoso, assim, continuaram escravos, né? Então, essa coisa da gente estar em todo lugar do mundo, né? E ainda assim, com todas essas histórias se repetindo de muita opressão, colonização, essa frase da tatuagem, né? Como crença, né? Me tocou muito, assim. Eu não tinha contato com a literatura africana, mas uma coisa que eu achei bem interessante assim e que foge um pouco do que a gente lê é a questão parece que eles têm um pouco de não é deles, mas assim quase igual, por exemplo, eu assisti a novela passou já a novela com teor árabe lá e eles sempre têm uma quase que nem um ditadozinho para qualquer coisa, assim. E ela também sempre falava isso, e é a coisa que a gente não tem. Então, ela sempre, digamos, tinha quase que não é um ditado que fala, alguma coisa referente. Ela pegava um assunto ali real e ela falava alguma coisa, digamos, porque a árvore assim, assim, assado, é não sei o quê, não sei o quê. E ela colocava esse contexto dentro do que ela queria falar. Então, Uhum. essa não é ditado que fala, eu esqueci o nome. Tem muito nisso no livro. Eu acho que é uma questão mesmo quase que nem quase igual. Eu acho que já é Mas uma você está questão falando das cultural deles. historinhas, tipo assim, É, é, os mitos, as lendas, tipo isso? não seria mito, Lena, mas é alguma coisa que ela usa, alguma coisa, digamos, por exemplo, ela vai falar sobre, sei lá, é, sobre o nascimento, daí ela usa quase que nem um ditado, assim, digamos, a árvore, ela cresce e tal, dá o fruto, assim, assim, assado. Uhum. E ela sempre, em todos os casos, eles vão usando essas, quase que nem uns ditados. O árabe tem muito isso, de Entendi. usar alguma coisa para falar uma verdade, ele usa quase igual uma coisa do passado, ou uma A simbologia, parábola? assim. E quase isso, quase nem uma parábola, uma simbologia para explicar alguma coisa do real. É uma coisa que a gente não tem, a nossa cultura não tem isso. A gente é mais É, direto. sim, e eu acho que é isso, a sensação que eu tenho de estar trazendo, é que isso é onde entra, assim, eu acho que a gente civilizado, assim, no sentido civilizado bem, entre aspas, Uhum. a gente no sentido da cidade, urbano, é que perdeu muito isso, né? Porque eu acho que você está falando é questão de oralidade, é questão das histórias que circulam numa comunidade, né? É Que isso mesmo. explicam os mitos. Por exemplo, eu comecei. Isso tem muitos anos, é um livro que está aqui que eu nem terminei de ler nunca, que por um acaso caiu na minha mão, porque eu acho que eu passei na loja, aí estava R$ 5, biografia da Marina Silva. Aí eu, R$ 5, vou ler a biografia dessa mulher aí, que é candidata, né, à presidência, já saber de qual que é. Aí eu comecei a ler e nem terminei, mas é uma coisa que me marcou muito até hoje, que foi a Marina, ela cresceu lá no norte, né, nas borracheiras, né, borracheira que fala, nas plantações de latex, então teve uma infância muito foda, assim, né, analfabetismo, foi aprender muito tarde, mas enfim, o que me marcou foi um parágrafo, ela falando assim, que as leis dos urbanos aqui, né, as leis de quem não está no interior, nas comunidades, que cria suas mitologias, elas têm na punição, na polícia, na regra, que você não pode desmatar a árvore, porque, enfim, porque vai dar merda, vai pagar uma multa, enfim, você vai perder sua propriedade, sei lá, as leis ambientais, né? Que para ela, isso é uma. Como é que fala? Isso é uma. Isso é uma versão
de como conduzir as pessoas a não fazerem merdas, portanto, não ter caos, né, na sociedade. Tipo assim, as leis são para isso, a gente define regras para a gente não ter um caos aqui entre a gente, né? Então, definiu que não pode matar todas as árvores porque vai dar merda. Então, tá bom, então tem punição. Mas lá onde ela vivia na comunidade, você não precisava dessa lei ou dessa regra, porque, em tese, o que fazia com que todo mundo respeitasse a natureza eram os mitos, eram as histórias. Então, tipo assim, você não podia destruir a árvore X porque ela era abençoada, ela tinha um espírito específico, e, cara, esse espírito onipresente, ele ia foder com a tua vida, se você fosse lá matá-lo, entendeu? Então, é isso que ela trouxe, assim, que organizava a comunidade, né? A mitologia, as histórias, a religiosidade, né? A espiritualidade das pessoas como código de conduta, né? Eu, no caso, eu sou ateia, mas eu sempre olhei para as religiões com esse respeito, no sentido de, querendo ou não, elas são código de conduta. A gente tem um código de conduta que é a Constituição, que no caso, né, tem gente que é a Bíblia, o meu, por exemplo, eu falo que é a Constituição. Vários problemas na execução da Constituição, mas ainda assim é o código de conduta que é o que eu acho mais pertinente do que seguir a Bíblia, por exemplo. Mas eu sempre achei isso muito interessante pensando na história da humanidade, porque quer queira ou quer não, a gente vai inventar livros, códigos, seja escrito na oralidade, histórias, para nos conduzirem. O que é, aliás, toda essa história, né, do Alegre Canto do Perdiz? É tipo, você tem toda uma bruxaria envolvida, você tem toda uma mágica envolvida também dentro das crenças dessas pessoas que vão te dar coisas, vão te dar poder, vão te dar amor, vão te dar não sei o quê, se você se comportar bem, se você se comportar mal, se você fizer tal coisa, se você não fizer e tal. Então, isso... E a gente, às vezes, esquece de que a humanidade se organiza com essas histórias, e que elas não estão no papel, elas não têm uma assinatura, um papel timbrado da República Federativa, mas elas é o que fazem as pessoas cuidarem da comunidade, das árvores, das pessoas, não matar o coleguinha, porque vai ter um espírito do mal que vai te incorporar, vai não sei o quê, né? Então, isso... eu acho isso interessante também, pensando em como nós, homo sapiens, nos organizamos. Jéssica, você estava se debatendo aí, era seringais, os seringais, né? Isso. Eu também lutei aqui para chegar lá. Toda uma vida de seringueiros em volta dela, né? Sim. E as seringueiras que são feitas, que são, como é que se diz? Colocadas no meio da floresta, né? No meio da natureza. Elas tiram aquele sustento dali, mas a natureza está em volta, né? As outras árvores que não são, por assim dizer, úteis de imediato para a sobrevivência, para ganhar dinheiro, né? Também fazem parte da vida e são essenciais, né? Para dar sombra, para dar fruta, para dar remédios, né? Então, assim, justamente aquelas comunidades sabem muito bem que aquelas árvores, não só porque elas têm espíritos, que também isso faz parte, né, do simbolismo, mas também porque pela utilidade imediata, todos os dias, né, dessas árvores na vida deles, né? Eles sabem perfeitamente que é tudo aquilo que vem das árvores, né? E depois também a parte aí que vocês falaram dos nomes, né? Eu me lembrei também de aquela coisa que ela mostrou tão humilhante que aconteceu com escravos em vários lugares, daquele caso que se chama Lava-Roupa da Silveira. Nossa. Gente do céu, aquilo ali é bárbaro. E que outro se chama outra coisa, né? Assim, todas relacionadas com a servidão, a servitude, aquela posição, para que o cara não se esqueça daquilo. Porque, veja bem, como é que é preciso primeiro tirar o nome original, porque ele teve um nome, ele era uma criança que tinha um nome da sua tribo, um nome da sua língua, seu idioma, da sua cultura, e um nome escolhido com amor para representar alguma coisa, aquele que vence, ou o filho dos deuses, ou o que quer que seja, a alegria da sua tribo, ou o que for. Esse cara tinha um nome digno que o constituía, o identificava. Então, ele é roubado disso e é dado para ele um nome humilhante, lava a roupa do fulano. É brincadeira?
É bem triste mesmo. Né? Uhum. E tinha saia, né? Fulano da saia e da meia. É isso, exatamente. Da cueca, cara, da cueca. Ah, vai se danar, né? E aí, por isso que eu digo que ela é muito rápida no não julgar dela. Que aí ele vai encontrar o José dos Montes no momento terrível dele, ele vai encontrar esse lava-roupa, que é esse cara humilhado, esse e aquilo só, mas muito bem assimilado e enriquecido. E, ao mesmo tempo, ele mostra as vantagens daquela riqueza, as coisas chiquérrimas que José dos Montes acha, e até a gente acha também, né? Porque ela descreve muito bem, né? As coisas chiquérrimas que o lava-roupa tem, a roupa, a bebida, a decoração da casa, a elegância toda. Esse cara tem tudo isso e, ao mesmo tempo, ela vai mostrando. Mas na alma dele tem essa dor, na alma dele tem essa humilhação. A humildade que ele atendeu a porta e morrendo de medo daquele cipaio, né? Né, Marcos? O medo que ele tem aquele cipaio batendo de casa na porta da casa à noite, boa notícia não é. Tem alguma coisa ruim que vai acontecer. Ele estava acostumado a essa posição, né? E o cipaio, o que é? É um bate-pau do regime, né? Do sistema lá colonial, né? Então, assim, é muito legal, porque ela mostra, tipo assim, que vantagens o lava-roupa tinha para suportar a viver naquele mundo, naquela sociedade, apesar daquele nome ofensivo, humilhante. Ele tinha riqueza, ele tinha uma posição, papá. E essa posição, justamente, sempre eles tendo cuidado para que essa posição não chegue perto da posição do branco. Inclusive, a educação dela, ela é educada numa escola missionária, até onde permitiam, porque só permitiam que os não assimilados chegassem até a 10ª série da escola. Não podia crescer acima disso, porque justamente eles estão destinados a uma certa posição, como se fossem melhores do que os seus iguais, e nem chegando perto dos seus superiores, que são os colonizadores. Sim. É muito louco. Aí a gente vê os filmes de ficção, aqueles robôs criados para isso e para aquilo, coisa, né? Mesma coisa. É utilizar o ser humano a seu serviço, né? Sim. Cecília, é bem interessante o que você falou dos assimilados, e dá para perceber também na questão que é falada sobre, digamos, o negro, daí depois o negro casa com o branco, daí tem o mulato e depois tem o branco. Aí, então, assim, que ela fala no livro lá, assim, digamos, o mulato perto do negro, ele, digamos, é superior, mas ele nunca vai chegar perto do branco, porque perto do branco ele sempre vai ser, digamos, um negro. Achei bem interessante essa parte que você falou aí, desse pai. E lembra isso que você falou sobre as brincadeiras dentro das famílias, né? De que vai como é que diz? Vai misturar a família lá do branquíssimo, né? Mas isso aí é o que o pessoal fala hoje em dia, sem muita noção da história disso, que é complexo de vira-lata do brasileiro. O que é isso? É o complexo do mestiço. Nós somos uma raça mestiça. É muito raro um brasileiro que não tem um pouco de sangue negro e de sangue indígena. É tanto que aqueles que têm muito, muito medo de falar do seu sangue negro correm para falar do seu sangue indígena. Às vezes está mostrando tudo que é muito mais para negro do que para indígena, mas ele prefere dizer que é de sangue indígena. Sendo que é para não ser branco, ele prefere ser índio, né? Então, essa coisa é nosso complexo de mestiço, e isso não veio de graça. Isso, por exemplo, do século XIX até o final do século XIX, começo do século XX, isso aí é sem disfarce, se falava que uma raça mestiça era uma raça inferior, um vira-lata. Quando, na verdade, o vira-latas é o mais inteligente dos cães. É uma tolice isso. Eu me lembro quando a gente morava na Austrália, tínhamos um universitário, o Glenn, e nós pegamos um cachorro maravilhoso para criar, que chamamos de Nicolau. Era um cachorro preto, do pelo médio, que nem era muito comprido nem curto, uma altura justamente média, não chegava a ser um cachorro alto nem baixo, mas era inteligentíssimo o Nicolau. E o Glenn ia lá em casa e falava: o Nicolau é só para confirmar a melhor raça do mundo que é o Bitsa, um bits of this e bits of that, um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. O Nicolau era tudo. É tanto que quando nós viemos embora, o Nicolau foi doado para um cara para ele ser cão pastor, porque o cara levou o Nicolau uma semana para lá e deu um show de cão pastor.
O Nicolau era um cão caçador. Ele achava que tinha feito alguma coisa da gente, ele corria caçar uma galinha no quintal do vizinho e trazia, botava na nossa porta. Então, assim, todo orgulhoso. Falei assim, olha aí, gente, minha oferenda para vocês ficarem comigo. Então, assim, ele era super inteligente. Ele ensinava os outros cachorros a cavar buraco embaixo da cerca e saírem. Então, assim, por quê? Porque ele era um vira-lata, um pizza, como dizia o Glenn. Então, Sim. por que nós temos esse complexo? Porque foi infundido em nós, que ser mestiço é ruim. Isso é muito bom. Então, Não, assim, se vocês levaram um pouquinho de mestiçagem para a família do polonês, que sorte deles, né? Não, sim. não, e a origem, né, da palavra mulato, né, que vem de mula, né? Tem todo Nossa, esse contexto. nossa, Tem Jéssica. toda essa questão racista, né? A gente usa essa palavra aí, mas assim, é a origem dela, né? Tem muitas palavras, aliás, né? Esses dias eu já tinha visto, mas esses dias registrou melhor no meu consciente mesmo, que é a questão do criado mudo, né? Por exemplo. Que criado mudo era justamente isso, era um criado, né? Que ficava do lado da cama, da elite, né? Ficava mudo e de costas para não atrapalhar a conversa e as transas do casal, mas estava ali à disposição, né, para poder pegar uma água, para poder servir. Então era um criado mudo, né? Então a gente tem esse objeto e a gente fala, não é um criado, né? Então a gente tem muitas coisas que vêm disso, né? E mula seria isso, né? Que a mula estava até vendo que é um animal híbrido, né? Estéreo, produto do cruzamento do cavalo com o jumento, né? E tal. Então, assim, é o cruzamento do branco com a preta, né? Dá uma mulata, né? Então, mulo, né? Na verdade, a mula, ela é um cruzamento do cavalo com Da jumenta, o jumento. Isso, ou e da daí, égua com jumenta. isso daí, se nascer o macho, daí nasce burro. Ah, Só que daí, se macho nasce burro, e se nascer fêmea, nasce mula. nasce mulo. Pois é. Aí é isso, é que está falando no século seguinte, por influência, o termo mulato era usado para designar um mulo jovem, foi certamente por analogia com o caráter mestiço do animal, que a palavra passou a ser aplicada a pessoas que descendiam de brancos com negros, né? E aí, eu acho que é isso. A palavra, né, como arma, mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar, eu acho que é isso. Eu estava falando de outra coisa que você estava falando aí. Jéssica, mas assim, a gente voltando à questão ali da diferença ali dentro da própria família ali, a Maria das Dores e a outra lá, que é a irmã, né, eles davam meio que um privilégio meio que para uma, e porque ela era mais clara, e a outra, digamos, você tem que sofrer praticamente o que vai ser o seu destino, né? Sim, e sobre essa coisa, eu acho que foi isso que você estava falando aí, né? De você propositalmente ter gente que não pode acender, né? Porque tem que ter a galera que serve. E a menina entra nesse surto naquela hora, né? Quando ela vê que o Soares está querendo ser igualitário, diverso, por um mundo melhor, é muito foda aquela cena, assim, porque ela joga para fora ali todo essa mesquinharia dela no sentido, não, e tá doido? De onde tirou isso? Eu já tenho tudo que eu quero, eu tenho você, eu tenho taranamba, quem vai me servir? Quem vai fazer as coisas? Quem vai lavar? Quem vai não sei o quê, né? Então e ele fica lá chocado, né? Ele fica lá estarrecido, né? Como que ela pode estar falando isso? São seus, né? Ele até joga, são seus, como é que... Não, mas que não sei o quê. Então, assim, inclusive, na hora que o Simba pega a Maria das Dores, o parágrafo fala isso, né? Que ela, tipo, ela vai perder a escrava dela. Não é perder a filha, ela vai perder a serviçal dentro de casa, a escrava, porque como ela tratava a Maria das Dores, né? Que é quem cuidava de tudo. My battery is running low. Então, tá escutando, Cécia? Você falou o quê? Eu vou pegar aqui o carregador da bateria que está querendo baixar, mas eu estou atenta, eu estou escutando. Não, tudo bem, eu entendi o que você estava falando. Aí, então, assim, isso por um lado, eu acho, assim, que isso que até me dói, assim, saber que tem coisa na nossa humanidade que, tipo assim, é muito difícil lutar contra isso. Quando você começa a ter contato com isso,
Por exemplo, a primeira vez que eu escutei falando, mas é proposital. O sistema faz isso propositalmente de deixar pessoas abaixo. Quando você escuta isso pela primeira vez, você é adolescente, tá ali, você acha, cara, não, ninguém faz isso propositalmente. Sim, eu pelo menos achava que era. Não é bem assim. Não é bem assim. Para mim era tipo assim, acontece assim, mas não é bem assim. Não é tipo um negócio, pensado, um negócio, sabe, articulado. E hoje em dia eu fico, gente, que ingenuidade, porque é assim mesmo. Parece bizarro, mas é assim mesmo. O negócio é pensado, é proposital, porque, de fato, você, como ser humano, você, no âmago primitivo, você quer ter seus desejos satisfeitos, seus prazeres satisfeitos. Então, você vai, de alguma forma, ascendendo culturalmente, socialmente, e as pessoas, querendo ou não, elas vão ali. Uma vez até tive esse papo aqui em um dos livros, né? Elas vão lá, alguém vai fazer sua comida, alguém que vai para sua casa, alguém que vai não sei o quê, alguém que vai fazer sua roupa, e por aí vai, né? Assim, não me parece que é algo como se a gente tivesse como escapar disso, porque tem comunidades colaborativas, né? Igualitárias, onde as tarefas, taranã, mas, digamos, elas têm outros problemas. Porque aí é o caso da liberdade versus segurança, né? Tipo, quando você está numa comunidade onde todo mundo tem as mesmas coisas, ou sei lá, se cada um tem um trabalho dividido é igual, aí já tem um outro problema de, se eu quero ser guerreira, eu não posso ser, porque nessa comunidade, para eu manter o equilíbrio dela, eu tenho que ser a pessoa que faz a comida. Então, se eu quiser ser outra coisa, eu já mexo com o equilíbrio da comunidade, eu já sou uma desertora, eu já sou uma traidora. Então, assim, na nossa sociedade, a gente criou um esquema onde você tem liberdade. Não, se eu quero ser astronauta, eu posso ser, se eu quero ser não sei o quê, tipo assim, você pode, dentro de várias variáveis, né, de várias aspas, mas é como se tivesse uma fantasia da mobilidade maior. E aí você tem a liberdade, mas você está em cima de outras pessoas sempre. Sempre. É muito conectado. Você não tem como fazer nada sem estar em cima de outras estruturas. Porque o dia tem 24 horas e você tem que... Então, inclusive, agora eu tinha lido esse livro que eu amei muito, né? Que a Cécile que me colocou nesse mundo da economia, que como é que é? O Lado Invisível da Economia, uma visão feminista. E aí é um livro muito claro, didático, muito legal, assim, né, sobre o apagamento da mulher na sociedade, sobre o valor econômico do papel doméstico da mulher no cuidado com os filhos da sociedade, que, inclusive, o título desse livro, que eu acho que eu xingo a editora brasileira que não traduziu, porque o título original dele é Quem Cozinhou o Jantar de Adam Smith? Né? Eu acho que esse título não tinha que ter sido excluído quando veio para cá para a tradução, né? Porque ele é realmente muito bom. Quem cozinhou o jantar do pai do liberalismo econômico? Quem estava cozinhando o jantar dele? Né? Para ele dizer que o mercado se regula, que o liberalismo é ok. Porque é isso, você tem que estar em cima dessas estruturas, né? Então, na casa mesmo, elas mostram isso. A hora que a menina fala que quando a Maria das Dores sai, a menina se fode, a Jacinta, porque ela estava focada em estudar. Ela estava focada em ascender racionalmente falando. Então, tinha alguém fazendo a comida dela, cuidando da roupa dela. A Maria das Dores sai, aí ela fala, a gente está comendo comida tosca, comida sem gosto, a gente está com a casa um lixo, né? Então, assim, por isso que, para mim, pensar na lógica econômica e do papel das mulheres, ele é tão delicado, porque quando a gente pensa em desenvolvimento, tipo assim, se a gente for pensar nas grandes conquistas da humanidade, assim, pessoas que, um atleta, um puto engenheiro, uma pessoa, enfim, ele teve tantas horas dedicado a ter perfeição e especialidade naquilo, fez um mestrado, fez um doutorado, criou, ele teve muito tempo para fazer aquilo, e só foi possível porque tinham pessoas cuidando da existência dela, enfim, sabe? Então, assim, tem muitas coisas no desenvolvimento da nossa humanidade que, se a gente fosse parar para... Não, vamos ver uma sociedade igualitária, onde todo mundo tem os mesmos direitos e faça as mesmas coisas, e a gente divida a função da comida, do cuidado, isso aqui. Como é que a gente faria? Sabe? Porque se todo mundo tivesse preocupado com a subsistência e com a sobrevivência nesse nível,
Eu duvido se, tipo assim, a gente estaria abrindo mão, então, de pessoas muito especializadas, tipo, que ficaram focadas e tiveram estrutura e apoio, uma rede, para poderem criar coisas que a gente diz que são lindas, maravilhosas ou incríveis. Porque, entende o que eu tô falando? Tipo, é um paradoxo, assim, querer tudo igual e querer usufruir de tudo que a gente tem. Tipo, não tem Mas como. algumas ficções científicas mostram isso, não sei se vocês se lembram. A comunidade pode escolher te sustentar, pode escolher pegar o Marcos e tornar ele um super especialista em estratégias de guerra, em guerra eletrônica, não sei o quê. Pode escolher pegar esse cara, perceber nele um talento original e sustentá-lo para isso, a comunidade cuidar disso, até o nível em que realmente não é que ele vai cuidar da casinha dele, das coisas dele, mas vai sustentá-lo, vai dar um lastro para que ele possa se dedicar a essa super especialização. Então, assim, algumas ficções científicas mostram isso aí. Claro, ficção científica, estamos falando, mas também, de qualquer jeito, a Jéssica estava falando no mundo utópico, né? Tá? Sim, mas é isso, exatamente, porque eu fico com a sensação de que nem isso se sustenta, porque começam as disputas e cobiças. Tipo, por que o Marcos? Por que o Marcos e não eu? Porque eu também quero ser não sei o quê, entende? Então, não, tipo assim... vai ter critérios escolhidos, porque o Marco demonstrou desde o jardim de infância, né? Que ele coordenava, entendeu? Do jeitinho que é agora, do mesmo jeitinho que é agora, exatamente. Exatamente. Do jeitinho que é agora, que é tipo, né, os critérios de quem estudou muito, ganhou a bolsa, então mereceu, porque eu mereci. E por aí vai, né? Então, assim, todo mundo é infinito. Você quer dar coisas iguais? Eu fiquei encantada de saber que as crianças coreanas todas aprendem a cantar desde o jardim de infância e vão evoluindo, aprendem a cantar. Então, todo mundo pode ser K-pop, qualquer criança, todo mundo aprendeu a treinar a sua voz. Que massa. Então, eu acho que fiquei com inveja, tem coisas muito bacanas. Tem, mas é isso a estrutura que, aliás, por exemplo, é muito ovo a galinha, eu acho, né? A gente discutir esses livros, discutir essa noção de comunidade, de escolhas de como sobreviver, tipo essas personagens, né? Que escolhiam, então, a Delfina, no caso, né? Que escolhia no corpo, no sexo e na beleza essa estratégia para ascender, para subir, porque a gente tem esses critérios, por exemplo, acho que tem um momento que fala nesse livro, né? Que tem alguma personagem que fala: eu odiei meu pai porque ele não me permitiu. Porque ele não me permitiu ir para a escola específica onde eu não estaria vendendo agora meu corpo. É ela mesma que reclama, né? Tipo, tem essa reclamação em relação ao pai dela. E aí, tipo, quando você fala das crianças coreanas, né? Que todas estão fazendo K-pop. Esse também é o infinito, né? Porque o dia tem 24 horas. Aí, digamos, se a gente vive numa sociedade que a gente cria oportunidades iguais para todo mundo, e no nosso país, a maior profissão que temos, milionária, é jogador de futebol, então a gente colocaria na educação básica, assim como as crianças estão aprendendo a cantar, a gente colocaria na educação básica que todo mundo tinha que ter aulinhas de futebol desde sempre, para ter oportunidade de ser o novo Neymar do Brasil. Né? Tipo assim. Então, e por aí vai, porque vai depender das culturas para definirem o que é que é dar sucesso, que é dar dinheiro, que é prosperar o país, para colocar na educação básica. Para, tipo, colocar nessa grade da educação básica. E aí, como eu sou próxima das discussões da pedagogia, é isso que eu também vejo, né? Tipo, cada vez mais, a gente, hoje em dia, por exemplo, eu descobri esses dias, o Caetano estuda na escola pública. E a amiguinha dele tá tendo programação desde o início do ano. Tipo, porque hoje em dia as escolas particulares já estão oferecendo programação para as crianças. E aí, você tem já uma outra linha de chegada, onde não são todas as crianças que estão tendo programação, mas ainda na sociedade já entendendo que quem faz programação tem uma boa vida, programação já foi inserida, coisa que há 10 anos na minha geração não tinha. Né? Então, assim, você vai tendo também uma disputa de qual conhecimento tem que ser passado. Isso que eu quero dizer, porque se tem um turno de 20 horas semanais na escola,
Aí a gente fala, não, mas as crianças precisam de arte, elas precisam de psicologia, elas precisam de conhecimento de sociologia, de como viver em sociedade, não, mas elas precisam de português, não, mas elas precisam de matemática, não, mas elas precisam de programação, não, mas elas precisam aprender a cantar K-pop, não, mas elas precisam não sei o quê. Então, tipo assim, as disputas do que é necessário, em qual dimensão, elas sempre, é infinito mesmo, porque é muita possibilidade. E as brigas são essas, né? Tanto é que o povo do teatro acha que todo mundo tinha que ter teatro mesmo desde sempre, que as artes cênicas são incríveis. As artes cênicas é completo. É completo as artes cênicas. Então, assim, é muita disputa. Eu, cada vez mais, assim, eu quero dizer, toda vez eu encontro isso para mim, né? Cada vez mais, a minha sensação é tipo assim, gente, não tem a menor chance da gente parar de brigar. Toda vez que eu leio um livro, é essa sensação que eu tenho. A gente vai estar brigando sempre. Sempre. Mas isso aí que você está falando é que esses países que apostam na educação mais completa da criança sempre tem 2 turnos, tem mais tempo. E era o que era o projeto do Darcy Ribeiro, por exemplo. Darcy Ribeiro, da Escola Parque. Que era a escola classe e a escola parque. À tarde, a criança vai lá, inclusive, a minha netinha Jennifer, ela se beneficia imensamente da escola parque dela, que é a escola parque original mesmo, que é aquela da 308. Então, ali ela faz tudo, ela faz artes cênicas, ela desenha, então você já se percebeu que ela tem uma facilidade enorme, o traço dela é maravilhoso, ela aprende a cantar, ela aprende a dançar, ela aprende milhões de coisas, aprende história da arte. Sim, sim. Não aprenderia se não tivesse 2 turnos, de fato. Mas também a nossa escolha do que é o básico mesmo, né? Depois que ultrapassa, digamos, da 8ª série em diante, já daria para dar uma leveza em certas coisas e inserir outras que são mais vivenciais, que ensinam a viver, que ensinam a encontrar uma profissão. Sim. Então, assim, eu acho que daí também vai ter uma disputa, né? Preparar para a vida profissional. Eu também comentar um pouco sobre isso. Assim, eu acho uma injustiça, assim, cara, é tão absurda, assim, a diferença. Muito tempo atrás, eu estava, logo que eu cheguei de Curitiba, já era policial já. E daí, pô, eu vim de uma família pobre e tal, a mãe praticamente analfabeta, o pai tinha só 3ª série, aquela pobreza, aquela desgraça, ela fodida, ferrada, desculpa a palavra aí, mas se matando para sobreviver. E daí eu peguei, um dia eu fui na festa da casa de um amigo meu, assim, amizade ali, os camaradas, a gente foi na festa, tal. E eu entrei, e ele era 2 irmãos e uma irmã. E eles eram da mesma idade e tal. E eles eram filho de um promotor de justiça aqui da região. O pessoal já tinha um pouco mais de grana. Aí eu entrei na casa dele, aí eu fui no banheiro. Na hora que eu fui no banheiro dele, um banheiro enorme, assim, comecei a olhar dos lados, cheio de revista, cheio de coisa. Eu comecei a olhar a estante, nossa, mas milhões de livros, assim. Aí eu falei assim, cara, é quase injusto, cara, porque quando, assim, como que a criança, digamos, pobre ali, vai disputar, entre aspas, com uma pessoa que já tem uma instrução já tremenda, cara, ela já é instruída já desde a infância a consumir as coisas melhores que tem ali de cultura, e daí, assim, eu praticamente fui ler o primeiro livro ali, sei lá, acho na 7ª série, 8ª série. Então, assim, eu acho que é uma desproporção muito grande, cara, e para você conseguir equilibrar ali e disputar uma vaga de uma universidade ou de um emprego com uma pessoa já que vem já dessa base deles aí. Ai, Marcos, sua narração aí, sou eu chegando na casa de Cecília há 10 anos. Cecília é a mãe do Caetano, como você viu. Aí eu, gente, que... esses livros, essa quantidade, não sei o que, é uma família totalmente intelectual. O pai do Caetano, para mim, é uma pessoa, assim, fora da caixinha, tipo, moleque. É bizarro, assim, a inteligência da criatura. E aí teve um momento que, inclusive, né, eu acho que a relação minha com o filho da Cecília era de disputa quase, mas já tem uns anos que eu desapeguei, que eu, tipo assim, gente, a pessoa nasceu, sabe? Tipo, com umas conversas, com não sei o quê, não tem nem como, é muitos anos, né? Ele já tem uns anos diferentes de mim mesmo.
É realmente muito. E hoje eu vejo. Hoje, então, eu tenho um filho, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Mas exatamente, muito diferente eu gostar muito, muito de estudar, mas na minha casa não ter uma prateleira de livros. Né? Então, ainda que eu tivesse ali o estímulo da escola, eu chegava em casa e os estímulos eram outros, né? Minha mãe sempre foi de ver programas de auditório, né? Então, isso era que eu estava assistindo ali no final de semana, né? Agora, já os filhos da Cecília tinham mais, estavam lendo, ou estavam indo numa exposição, sei lá, estavam vivendo o mundo, estavam viajando, estavam fazendo outras coisas. E aí eu estava lá assistindo Luciano Huck, Faustão, sei lá o que eu estava assistindo, o Huck nem assistia, né? Eu tava lá assistindo as coisinhas lá, o para, jogo de fidelidade, o Kleber, sei lá, os programas de história. Então, realmente, é uma diferença de exposição muito grande, né? E hoje, tipo assim, realmente, o Caetano, né, dá para ver, assim, a linha de chegada dele das outras crianças é muito... Quando eu penso nisso, é realmente muito grande, né? É muito diferente as palavras que estão no vocabulário do Caetano hoje, que não estavam no meu, as coisas que ele tem acesso. É desproporcional. Eu, por exemplo, a Caco, que está passando aí atrás da Cecília, que é a outra filha dela, a Caco, nem sei se está escutando, mas uma vez me marcou muito isso, porque eu descobri o teatro aos 19 anos de idade. E o teatro... Porque antes, claro, não era que eu não sabia que era teatro. Ia alguém apresentar pecinha na minha escola, né? Mas, assim, o teatro, de você ir num lugar com profissionais, de assistir um espetáculo profissional, né? Não os bonequinhos que ia lá na escola. Eu descobri o teatro com 19 anos e o teatro transformou muito a minha vida, muito, muito, muito. O teatro é a sensação mais próxima que eu tenho de religião, na verdade. Assim, as pessoas iam para a missa, para o culto no final de semana, eu passei a ir ao teatro no final de semana. Essa era a minha missa, meu culto, teatro. E aí, por exemplo, eu fui muito transformada por tudo que eu assisti, por tudo que eu vivi no teatro. E aí eu lembro da Caco, uma vez me falando, assim, me falar agora do teatro, ela... Ai, nossa, quando eu tinha... Ela tinha, sei lá, 10 anos, sei lá, uns 12, talvez. Aí ela falando que a vida dela era pegar o dinheiro lá na Europa, né? Que eles viviam lá. E ela assistia só peças de teatro durante meses, assim, era o que ela fazia com a mesada dela, com o dinheiro dela, sabe? Assistindo, assim, as peças de teatro e tal. E eu, nossa, caralho, que massa! Imagina a diferença, né? Então, a gente vê essas diferenças mesmo, que é na coleguinha do teatro, quando eu comecei a fazer, que ela era filha da professora da universidade, ela era filha da professora que me dava aula, e eu caí no grupo dela para fazer um trabalho. Aí ela, vamos para minha casa fazer o trabalho. Cara, ela tinha uma sala de ensaio dentro de casa, sabe? Com linóleo, com espelho. Tipo, ela tinha uma sala de ensaio dentro de casa. E ela, Marcos, cagava. Igual eu vejo o Caetano cagando para as coisas que ele tem, tipo, normal, porque não é que a pessoa caga, é porque é a vida dela, né? Assim, ela tem acesso a isso. Isso daí realmente é muito, muito, muito diferente. Assim, eu acho que nisso o abismo é muito grande, é por isso que é tão revoltante assim a gente vê pessoas, né, com discurso de que quem quer consegue, meritocracia, basta querer. É muito triste, assim, é muito... As meninas, mesmo voltando um pouco para o livro, né, dá para ver essa diferença. Se você tem uma pessoa que está destinada a estudar e a outra que está destinada a servir. É muito diferente na crença e na cultura também, né? Porque eu acho que o psicológico também é uma coisa que aí é outro corguinho, né, de diferença, quando você acredita que você pode ser alguma coisa. Isso também já te deixa milhares de casas à frente, porque tem pessoas que, por não acreditarem sequer que elas podem chegar naquele local, elas nem se mexem. Tipo, porque elas nem cogitam, né? Assim, então, elas se acomodam. Não é que elas se acomodam no sentido negativo, né? A palavra não é acomodar, porque eu também acho que ela é pejorativa, mas é nesse sentido de... Tipo, eu consigo falar de mim, assim, como eu tive uma vivência de acreditar que eu não nasci para ser amada no sentido amoroso, romântico, tipo, minhas amigas brancas é que vão ter família, vão casar, vão ter alguém que goste delas. Isso não é para mim. Isso tá tão entranhado em mim, tipo,
Já melhorou muito? Já. Mas, assim, se você for ver, é como se eu nem tentasse. Tipo assim, isso não é pra mim. Então, meus relacionamentos são todos muito tipo assim, a pessoa pode fazer o que ela quiser, ela é livre para ela fazer o que ela quiser, porque é como se eu já quisesse dar a garantia de que eu sei que ela não vai ficar comigo. Então, tipo assim, se você for ver a construção que eu fiz na minha mente, foi tipo, tô nem aí pra monogamia, a pessoa pode fazer o que ela quiser, como se assim, isso não é para mim. Então, toda a estrutura, você vê, é uma crença, é muito difícil sair dela. Então, da mesma maneira que eu tenho um amigo que ele me falou, Jéssica, eu passei tanto tempo acreditando que eu era burro, ele é preto, né? Que eu era burro, que não era para mim, que eu nunca ia estar nesses lugares, que quando eu comecei a estudar para concurso, eu demorei pelo menos um ano para, antes de conseguir assimilar o conteúdo técnico das disciplinas, entender que eu podia pleitear a vaga. Sabe? Tipo, já é um ano que outra pessoa que acredita que ela pode, ela, vou entrar para concurso, pronto, senta, pega material, estuda. Ele ainda teve um ano para, tipo, mais de um ano para, tipo, virar a ficha que ele podia assumir que, sabe? Então, assim, é muito poderoso, né? As crenças, as tatuagens aí. Alguém conseguiu, digamos, identificar o porquê que eles colocaram o nome desse livro aí, O Alegre Canto da Perdiz, ou não? Porque a Perdiz, não sei se a galera conhece aí, uma ave do... aquela menção lá do Gurué. É isso. Qual é o palpite da Céci? Ou da Patrícia? Eu também fiquei igual vocês, procurando. Bom, ela menciona várias vezes, e parece que na cultura dela, esse goré, né? É um canto vitorioso. Se a Perdiz tivesse um canto vitorioso, né? É tanto que ela fala, eu consegui isso, goré, né? E a gente também tem uma cidade chamada Goré, né? Na Moçambique Real tem uma cidade chamada Goré. É muito engraçado. Parece que é sabe, como é que se diz? Um bem-te-vi, vamos dizer, né? Consegui. É uma fala humana colocada no pássaro, né? Ou umas sílabas para significar. Mas, assim, mais do que isso, eu não achei também, não, viu, gente? Só isso. Eu acho que é isso mesmo. Aprender desde cedo a fazer a distinção entre as raças, a olhar para os irmãos escuros do alto das nuvens, a ouvir a voz do ódio sobre a raça humana. A sua canção de embalar foi tecida com notas de ódio. Já sinto aqui, né? Mas queria voltar para essa cena que a Cécia colocou um pouquinho, que ela pincelou uma hora, que foi a morte do Moio. Eu achei essa cena... Nossa, eu também. Incrível. Praticamente era um dos personagens que eu mais gostava ali do livro, era ele. Mais gostava, assim, sei lá, um cara mais carisma ali. E eu, nossa, cara, foi a cena, queria entrar dentro do livro e matar aquele cara lá. Filha da mãe, cara. Foi muito potente esse esgarçado corpo do Moio para encontrar algo que justificasse o brilho dele em vida, né? Foi muito forte, assim. E o próprio Moio, antes de morrer, falando, você não veio ao meu encontro, você veio ao seu encontro, né? E parece que ele, assim, era uma coisa, parece que ele já sabia que ia acontecer, né? Assim, eu fiquei olhando ele, o Moio, ele quase igual uma ovelha, que a ovelha, não sei se vocês sabem, quando ela vai morrer, ela não grita, não, ela simplesmente deixa morrer. O cabrito é diferente, o cabrito berra e faz, nossa, esperneia, mas a ovelha não, a ovelha, se você vai matar ela não dá um pio. É uma coisa até triste de falar, o carneiro, até triste de falar, ela fica quietinha, você mata ela, não dá um berro, cara. E eu olhei, a minha mãe sempre fala isso, e eu olhei o Moio quase que nem isso, cara. Ele meio que assim, parece que a hora que o cara chegou lá, ele já sabia que ele ia morrer. Ele apenas falou as palavras e praticamente se deixou morrer, nem se debateu, nem quis lutar com o cara, né? Praticamente eu vi isso, cara. Curioso você falar isso, Marcos, porque ele fala, né, do carneiro mesmo. Por que o carneiro é... Cadê?
Tem uma hora que ele fala isso no livro. Eu botei carneiro aqui, mas não está no parágrafo que fala: por isso que os carneiros são utilizados, porque Eu no não estou lembrado, sacrifício. mas ele não berra, ele fica quietinho. Tem um momento que eu lembro que falou isso, que fala dos carneiros usados em sacrifícios, como se fosse assim, exatamente um bicho mais fácil, né? Ele não esboça nenhuma reação. O moio se deixa morrer, né? E o moio... porque também, Marcos, tem um negócio. Quando ele vê o José dos Montes, que agora, que tinha sido protegido por ele desde criança e tal, etc., para quem ele era um pai, né? Quando ele vê a arrogância do José dos Montes transformada numa humildade para querer obter a ajuda dele, ele sabe. Mas aquilo ali é uma humildade que pode a qualquer momento reverter de novo na arrogância de poder, né? Sabe quando você está nessa posição, que você sente que o outro está te pedindo por favor, mas é de Araque? É por favor, mas se você não fizer, você vai morrer, entendeu? Então, assim, é aquilo. Ele sabia que aquele José dos Montes que existia lá fora e que ele acompanhava era o inimigo dele que escondia os fugitivos, né? do regime, né? Ele é acusado de ser um feiticeiro que escondia, né? Que traía o colonizador, né? Então, o José dos Montes, como cipaio e o principal deles, o mais temido, né? Chegou na casa dele, ele não se despiu desse poder dele para ficar com o moio. Ele chegou com aquilo ali. Como ele estava morto de assustado, né? Com o fantasma das mortes que ele tinha causado, né? E tal, ele estava naquele momento de medo, mas em qualquer momento ele podia reverter aquilo. E, de fato, na hora que ele negasse a primeira coisa, a vida dele podia acabar, né? Isso mesmo. Ele viu as éticas dos dois eram muito diferentes, né? Então ia chegar esse momento que naquela conversa ali, né? A ética do Moio fosse diferente da ética do José dos Montes, e o José dos Montes se prevaleceria do poder dele, inclusive até do poder físico, porque o Moio agora era um homem idoso, né? E ele estava no vigor da sua força, né? Então, assim, foi terrível aquilo ali. Mas é muito, muito bem feito aquilo ali para a gente. Nossa, é um sacrifício mesmo humano. E também, não sei se ainda o último gesto de amor do Moio é dizer: mas eu não morro, eu vou viver em você. Ele já tinha inserido valores dele, e, né, desde criança, no José dos Montes. Ele estava vivo dentro do José dos Montes. José dos Montes que não queria acessar essa parte, né? Sim, sim. Legal. Não, foi uma cena muito forte. Assim, eu tive a sensação, quando foi chegando no final do livro, para mim foi até confuso, assim, tipo, gente, sério, tá todo mundo se reencontrando, todo mundo tá vivo, o que tá acontecendo? Tipo assim... Jéssica, eu não gostei do final. Pois é. Sinceramente, eu não gostei. Quando chegou para esse momento... Então, primeiro, exatamente, Marcos, eu fui até lendo, aí eu falei, gente, é um sonho. É um sonho, né? É uma parte sonho, ela vai acordar, vai dizer que deu um PT aqui. Aí foi isso, foi desenrolando, e eu fiquei, caralho, velho, que loucura. Essa parte do final eu não gostei, não, porque, pô, parecia todo mundo se encontrando, todo mundo dando as mãos, todo mundo feliz. Eu acho que deveria ter um pouco mais de desgraceira no final ali, sabe? Uma coisa mais real ali. Eu achei que meio que foi uma construção praticamente todo mundo se dá bem. Então, assim, para mim, o livro pecou no final, só no final ali. Não, para mim, não gostei, não. Alguém acusou isso também naquele outro livro, Marcos, daquele que a gente está com vontade de ler, Nietzsche, né? Niket. Hã? Niket, a história da poligamia. Justamente. No Niket também, alguém acusou, disse, eu vi ali uma novela da Globo, todas as mulheres que começaram o seu negocinho foram bem-sucedidos, entendeu? Então, assim, e termina aquela grande festa, né? Então, acho que aconteceu também isso, tipo, é uma concessão que ela faz ao comercial, né? Como se fosse, tipo, um filme que vai muito bem, muito bem, muito bem, até que tem aquela corridinha romântica de um para os braços do outro, sempre tem que ter uma corridinha. Um estava indo embora, né? Se for embaixo da chuva, é melhor ainda. Se for numa noite de Natal, então é o auge, né? Então, e tanto ela pegou o clichê, né? Ela pegou o clichê e botou ali para gente.
né? E tanto é que, tipo assim, a Delfina, ela morreu ou não morreu ali envenenada? Ela não morreu. Não, então, lembro. porque eu acho que eu fiquei forçando até a barra nisso, porque o Simba chega, eu vou te, não é, vou te envenenar, eu vou te não sei o quê, vou te matar, você vai tomar um negócio, não sei, ele faz um negócio para ela tomar, não sei, tem alguma coisa dessa. Morreu naquele momento, é mesmo. Aí, não, então, mas é isso que eu tô falando, porque assim, é como se chegasse o José dos Montes, aí, tipo assim, ficou parecendo que deu tudo certo, tava tudo bem. Mas eu fiquei, gente, não é possível. Será que ela morreu? Então, essa tragédia, eu quero achar que ela morreu, que essa foi a coisa não feliz do final. Mas aí ficou confuso, ficou tudo muito assim, ficou meio aéreo, ficou meio. Encerrou já no lugar a mãe e o bebê. Quando a mãe tem o bebê, então a humanidade, não sei o quê, tananã, aí tipo, vru. Aí fechou, aí tipo, eu fiquei. Não entendi se morreu, se não morreu. Se tudo aquilo realmente parecia um sonho, um pesadelo, sei lá, porque, gente, não me convenceu. A verdade também é essa, que o negócio não te convence, né? Que aí ficou um lá que fingiu. Teve um lá que, né, a menina lá que ficou 25 anos, o quê, gente? Andando pelo mundo. Mais das dores, Maria das Dores. Sim, a Maria das Dores, mas aí ficou muito tempo no fachado, o outro ficou Agora, mudo. aquilo é uma viagem mesmo, né? Assim, é o simbólico puro, né? E aí o Simba pleno ir lá curar ela. E aí, tipo. Ai, não sei. Foi uma doideira que eu falei. Aqueles dois filhos dela também, totalmente não convincentes. Gente, aquele padre e aquele médico. Eu até pensei que eles fossem homossexuais, né? Quando começou sim, todos os dois pareciam, Mas não. Eu pensei que era isso, porque eles não se relacionam com mulher nenhuma, ninguém sabe de onde eles vieram, e aí eles são lindos, maravilhosos, perfeitos, mas eles não se entregam à carne. Aí eu, gente, os bichos. Isso aí. Não na mão da Paulina. Não na mão da Paulina. Ela não vai deixar ninguém sair do armário. Mas. O que era também que você falou aí agora? Não, do Mo e do José, o Soares lá. Nossa, aliás, velho, que raiva que me deu aquela parte do Soares botando toda a culpa na mulher dele por ele ter ficado com a Serafina. A culpa é sua. Por que você não fez um escândalo para me impedir? Gente, a culpa é sempre, né? Sempre tem um jeito de botar a culpa na mulher. Tipo, a mulher foi largada. Sofreu, foi embora com os filhos, tipo, humilhada, que foi trocada por uma preta, né, na visão dela lá. E aí, tipo, botando toda a culpa nela, cara. Eu falei, nossa senhora. Ainda fala assim que é algo interessante, né? Que fala, porque a branca deixa o marido ir e assiste, enquanto a preta faz um barraco, chama atenção, e taranã. Por que não agiu desse jeito, né, fulana? Por que... não, eu fiquei, filho. A reclamação amorosa, Jéssica. O quê? Demonstração de amor, Jéssica. Aquilo é uma demonstração de amor? Ele queria isso. Mostra que você gosta de mim. Absurdo. É a diferença do tipo sangue quente e sangue frio, né? Ela era tipo sangue frio, né? Da cultura dela, recatada, e tarará, então tem que mostrar. Mas ele queria que ela mostrasse. Mostra que você gosta de mim, mostra que eu tenho importância na sua vida. Ai, não. Nossa, fiquei morrendo de raiva. Não, morri de raiva. Falei, não, meu filho, botando a culpa na mulher, ainda por cima, porque ela não fez o barraco que tu queria. Vá te catar. Não, Jéssica, é tipo, a culpa é sua se eu só vivo pensando em você. A culpa é sua se eu não posso mais trabalhar porque eu fico o tempo todo imaginando a nossa vida, imaginando a nossa... É esse culpa sua do sentido amoroso, Jéssica. Essa culpa é sua aí me lembrou também essa outra parte que aquela não, né? A Delfina. Cara, Delfina, realmente, a língua como um punhal, como disseram, né? Tipo, as coisas que ela fazia com o José, eu ficava morrendo de raiva. Tipo, tinha muita raiva. Porque eu ficava assim, caralho, velho, que bicho escrota. Tipo, ó, a hora que bicho escrota. Porque o bicho desaparece, some, e ela tá, tipo, lá
que ela realmente, né, fazendo lá o feitiço para ele nem voltar mais, assim. Não, e a hora que realmente ela fala, ele fala, essa culpa é sua, me lembrou isso, porque ele fala, eu te amo, né? A culpa é sua, eu nasci com você, não sei o que. Ela, filho, sua mãe e a minha mãe não fizeram nenhum acordo, não. Eu não nasci para estar com você, não. Então, tipo assim, e o cara, não, ela era muito escrota. Ela realmente pisava no bichinho, assim, tipo. Aliás, eu sinto raiva dessas coisas, né? Quando a pessoa, ela se anula, ela se coloca no lugar de, tipo assim, de inexistência para poder servir a coleguinha. Tipo, quando eu já vi José indo se fuder lá para Vila Assimilado para dar joia para ela, eu já tava tipo assim, querido, tipo, parem com essa merda, tipo, tome tento, homem, tome tento. Mas assim, ama. Ô, Jéssica, eu só não entendi o seguinte, essa questão de ser assimilado aí, ela também poderia ser assimilada? Não, eu entendo, não, no sentido assim, eu entendo que assimilados são todos aqueles que se passam por brancos, né? Tipo assim, que entregaram a cultura, os valores, que não fazem rituais pagãos, que, sei lá, vão se converter, que... Agora, no sentido do cipaio, né? Que aí é um assimilado do tipo guerrilheiro mesmo. Aí eu acredito que as mulheres não eram, né? Era só os machos que saíam por aí, né, caçando os outros escravos, irmãos, para levar para os barcos, para a escravatura, né? Porque ela reclama muito. Pode falar, Marcos. Ela reclama muito disso, né? Que ela fala que ela não pôde ser assimilada, e por isso que, digamos, ela transformou o que ela era aí. Que ela não pôde ser assimilada? O pai dela não quis ser assimilado. Sim. O pai dela. O pai dela. E ela, como criança, como dependente do pai, não foi, né, assimilado. Mas ela agora... Porque, não sei se vocês notaram, que o assimilado tinha uma cerimônia civil disso, né? Como se fosse jurar a bandeira americana, entendeu? Para ser cidadão americano. Você ia se converter, então, né? Se converter, jura que nunca mais vai fazer isso, jura que nunca mais aquilo, papapá, né? Jura que vai ser fiel ao império, papapá, tudo isso. Sim. Eu acho que era isso. Existem vários tipos de assimilado, né? Enfim, basta se converter dizendo que você jura lealdade aos brancos, lá, que você vai cumprir todas as regrinhas, mas cada um tem suas funções. Que aí, no caso do José, viram que ele era um negro bom, forte, para ser caçador, né? Cipaio. Para ser cipaio. Mas, inclusive... Aí, na hora, eu até botei no Google, eu lembro, essa coisa do cipaio tem na Índia também, né? Essa noção de cipaio, de assimilados, das colônias, não tá ali só em Moçambique, não. É uma coisa mais de outros, que aconteceram em outros lugares, nessa lógica da... Tanto é que ela até fala, né? Várias vezes ela cita isso. Não teria como os brancos, marinheiros, conseguirem o poder que eles tinham se não tivessem o apoio de quem conhece a mata, conhece o território, conhece tudo, né? Que é o que é, inclusive, uma vez eu escutei isso, né? Quando falam era do índio, essa coisa, o índio é preguiçoso, o índio não faz nada, o índio... Como se fosse assim, o índio não trabalhou na construção do país, né? Tem meio que esse mito, né? O índio era preguiçoso. E aí eu lembro de uma vez de uma palestra, a moça falou assim, cara, é uma mentira, óbvio, porque os indígenas estavam aí sendo também escravizados e utilizados, e inclusive só conseguiram o que conseguiram porque tinham indígenas que realmente conheciam o território para um caralho e conseguiam adentrar nas matas e fazer o serviço, enfim, e caçar os escravos que não, como é que fala? Que fugiam. Então, tipo assim, os indígenas não estavam... Jéssica, outra coisa também, fazendo uma analogia que você está falando também, outra coisa que, assim, a gente ouve até hoje, não sei se vocês ouvem também, que assim, uma coisa que eu acho um absurdo é a galera falar assim, digamos, com os nordestinos, que os nordestinos não gostam de trabalhar, vive só testando e não sei o quê. Aí eu falo, cara, os nordestinos vieram para São Paulo e praticamente construíram São Paulo, cara. Então, como você vai falar que o cara não gosta? Aí às vezes eu falo para a pessoa assim, cara, você fala isso, mas eles ali, o que ficam festando essas coisas, eles estão trabalhando também. Então, assim, praticamente lá tem
ponto turístico de festa, então, assim, eles têm que fazer isso para poder ganhar dinheiro e tal. Não tem cabimento, mas a galera tem coisa, que não gosta de trabalhar, só festando, só carnaval o ano inteiro. Cara, infelizmente tem isso. Uhum. Outra coisa que eu ia falar também, Jéssica, a questão já do próximo livro daí. Eu acho assim, o próximo livro vai ser muito mais impactante. Você terminou, né, Marcos? Tô terminando, acho que faltam 50 páginas. Fala o nome que eu não sei, gente. É O Caminho da Casa. O de casa da casa. Isso. Qual é o país? Estou abrindo aqui. É muito... Só que ela, assim, a menina, ela nasceu, ela mora nos Estados Unidos, mas assim, eu achei o livro muito, mas muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. É de Gana. Muito bom. E ela é novinha, se eu não me engano, cara. Sim, é a Yagiase. Como? Mas, assim, eles vão construir... Yagiase. Quer dizer, não sei se pronuncia assim. É Y-A-A-G-Y-A-S-I. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muito. Eu já tinha, assim, dentro das críticas, né? É um livro que estava sempre muito, muito bem falado, assim. Uhum. E aí é de Gana, então, e aqui com uma narrativa poderosa e envolvente, que começa no século XVIII, numa tribo africana, e vai até os Estados Unidos dos dias de hoje, e mostra as consequências do comércio dos escravos dos dois lados do Atlântico, ao acompanhar a trajetória de duas meias-irmãs e das gerações seguintes dessa linhagem separada pela escravidão. Então, é muito legal, Jéssica, porque ela vai fazer uma... Só não vou dar spoiler falando. Ela vai atuar com linha da construção da família. Então, ela vai falar uma parte daí, digamos, da família mesmo. Uma parte que está na África, né? E a outra parte que está já nos Estados Unidos, usando os navios e tal, e vai construindo, entendeu? Ela vai colocando, mas muito bem essas famílias, cada uma no local. Isso, né? Cada uma no local e contando a história do que vai acontecendo. É muito legal mesmo. Sim, sim. Legal, já estou com vontade. Não, vale a pena. Então tá bom, vamos tirar nossa fotinha. Hora de cortar o bolo. Cécia, seu Kindle atualizou? Vou procurar agora aqui. Deixa eu ver. Então, porque quando ele atualiza, é aquela história que eu te falei. Quando você desliga o Kindle, ele fica sempre mostrando a capa do livro que você estava lendo por último. Vê aqui. Patrícia, você ainda está na fila da vacina? Hã? A Patrícia estava na fila da vacina. A Patrícia Milani. Por isso que ela não estava na nossa reunião, né? Aí, olha lá, de máscara. Tá com o microfone desligado, Paty. Mas a gente entendeu que você está na rua. Espera aí que eu já vou pegar. Tá bom. Espera aí só um momentinho. Estamos esperando. Levou 4 horas, mas eu consegui fazer a vacina. Oba! Legal. Parabéns. Alguém está ajudando a Cécia ali, Cécia? Bom, enquanto isso, deixa eu ler esse parágrafo aqui, que é: os seres humanos palmilham o chão ao lado das serpentes. Não nasceram para a liberdade, por isso invejam a liberdade dos pássaros. Só têm os olhos para mergulhar na ausência distante. Voam para o céu com os pés na terra, e o melhor voo faz-se quando os olhos se fecham. É por isso que os amantes se beijam de olhos fechados. As bruxas e os magos flutuam em tapetes voadores, peneiras e vassouras mágicas. A transcendência humana é filha da fantasia. Que lindo. Gosto muito. Legal. Agora? Calma aí. Hoje só nós 3. Hoje só ficou nós. 1, 2, 3 e... Foi. Ai, que bueno, que bueno. Mas a gente soube animar o negócio, imagina, porque só nós 3 a gente pau na máquina, né? Foi. A Paty sempre fica de ouvinte, né, dona Paty? Eu não sou muito, mas eu gosto muito de participar para ouvir, assim. Desperta muitas coisas que a gente não consegue pegar durante a leitura, né?
Mas a Paty, gente, é assim, junto comigo é quase que a vice aqui, porque tá sempre aqui, sempre vem. Quietinho ou não. Bom, gente, pois é, então vocês... Alguém mais, alguma coisa? A gente vai para Gana, então agora a gente só tem mais 3 livros. Eu já adianto para vocês que eu cada vez mais estou pensando em realmente dar uma pausa depois desse ano, porque é muita coisa que eu me enfio, que eu me meto nessa vida. Mas a gente ainda tem aí mais 3 livros maravilhosos aí para a gente mergulhar ainda, que então é O Caminho da Casa, né, Gana, e depois é Sob o Olhar do Leão, que é... Deixa eu até dar, já sei. Que é Etiópia. E a gente encerra com Aqui Estão os Sonhadores de Camarões. O Marcos já comprou todos, né, Marcos? Caramba. O Marcos foi disciplinado. Já dedicado, hein? É o já CDF. Esse é o CDFzinho. Aposentado, né? Agora dá para ler bastante. É verdade. E é isso, então. E aí, Moçambique. Aí você veio lá, acesse o negócio no YouTube, eu te mando lá os vídeos de Moçambique. Sim. Aí te mando a playlist. E é isso, gente. Muito bom estar tendo contato com essas histórias, com essas literaturas. Eu realmente, 2021, para mim, saiu transformada. Oi, meus amores! Invadindo, acabei de invadir. Invade mesmo. Invasão bem-vinda. E é isso. Lembrando, importante recadinho. Todo o cronograma do clube foi feito para que a gente leia cada livro em 3 semanas, em 21 dias. Isso nunca muda, tá? Então, só que o que acontece? Exatamente. Como eu vou... Ou seja, o próximo encontro daqui 3 semanas seria 30 de outubro. Mas eu vou viajar, peguei férias, então 30 de outubro eu não estarei aqui. Portanto, eu adiei o encontro para a semana seguinte, 6 de novembro. Tá. Isso não muda o fato de que o livro, depois do Caminho de Casa, continua 20 de novembro. Entende? Então, assim, que a pessoa vou ter até dia 6 para ler esse livro. Aí você vai ter 2 semanas para ler o próximo, porque... Isso. Então, assim... Legal. O encontro vai ser dia 6 de novembro, mas em tese é para você terminar até 30 de outubro, porque 30 de outubro você tem que estar começando o próximo. Ok? Então, é esse o recadinho. Obrigada demais, Marcos, Cecília, Patrícia, por terem vindo, porque hoje, né, deu 10h05 aqui, eu estava sozinha, vocês não me assustem. Que susto. Não me assustem. Mas é isso aí. Até a próxima, então. Obrigadão. Tenha uma boa tarde. Alguém mais quer falar alguma coisa? Claro, ainda mais tem alguma questão. E aí, quando a Jéssica já não quiser mais fazer esse grupo, aí a gente vai marcar um encontro, tipo na Bahia, todo mundo vacinado, tomando sua cervejinha e conversando sobre a questão dos 12 livros que a gente leu, né? Bora. Não, eu acho que um lugar de pausa, porque ele acaba em dezembro, acho que janeiro pode estar, dar uma pausa, dar uma respirada e tal, e talvez começar depois, sem essa lógica também de 3 em 3 semanas, né? Que eu fiz um batidão, porque eu queria ler 12 livros da África esse ano, então eu fiz isso para caber. E aí eu queria fazer essa viagem por 12 países. Mas aí, ano que vem, a gente pode ir com mais calma, né? Normalmente, os outros clubes são um encontro por mês. Tem clube até que é por bimestre, né? É um livro por bimestre. Então, assim, vamos ver assim, o que a gente encontra. Talvez até o fato de selecionar livro por bimestre pode pegar uns catatal, tipo defeito de cor. César, cadê que tu não começa defeito de cor, César? Nunca. Deixa eu anotar isso de novo aqui. Não, mas também não tá no momento, não. Você tá com uns livros grandes para ler que não fala preto. Tu não vai me trair, pelo amor de Deus. Tá. Mas defeito de cor, porque é 1000 páginas, né? 900 e tantos, 1000 páginas. 1000 páginas? Mas isso. Eu tô com ele aqui, mas... Não leio ainda, não. Se nem eu não leio, eu não vou ficar nem complexada. Não, mas de qualquer forma, é difícil competir com essa aposentadoria dos dois, né? É verdade. E ele falou em aposentadoria e eu fiquei bem caladinha, que eu tivesse minha agenda carregada. Não.
agenda é carregada de muitos livros, que é isso, né? Muitos livros, a Cési, não é demais. Ah, Cési, só para te contar uma fofoquinha, viu? Aderi o Caetano nas palavras cruzadas. Tá Foi fazendo mesmo? isso. Tá adorando. Tá fazendo Ai, antes que de bom. dormir. Muito bom. Então, gente, beijo, até a Valeu. próxima. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.